Meus amigos, que alegria estar de novo com vocês neste momento de luz, nesses instantes para injetarmos aquele ânimo novo, aquelas reflexões na base da fé raciocinada que a doutrina dos Espíritos nos propõe com tanto carinho, com tanto amor. Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, vai asseverar o querido professor Kardec, a fim de que todos que tivessem contato com a doutrina dos Espíritos pudessem caminhar livres, seguros, com a mente cada vez mais preenchida de luzes de uma fé nessa direção espiritual, mas sempre na base do raciocínio, da meditação, da reflexão, para que pudéssemos ir sabendo diferenciar sempre mais o certo do errado. Hoje, trazemos esta meditação, essa reflexão, em cima de uma dissertação que está inserida lá na Revista Espírita, que era editada por Allan Kardec, em seu ano terceiro, de novembro de 1860, que toda a Revista Espírita tinha um espaço para as dissertações espíritas, que eram comunicados espirituais, que eram alguns recebidos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou nos diversos grupos espíritas da Europa e do mundo, que enviavam a Kardec e ele lhes publicava, segundo as lições e a clareza que os espíritos ali traziam. Essa dissertação de hoje, chamada O Homem, foi transmitida para um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de um espírito que se identificou como Santa Teresa. Chamada essa mensagem O Homem. Diz assim Santa Teresa: o homem é um misto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É na Terra o verdadeiro representante de Deus, porquanto a sua vasta inteligência abrange o universo. Soube descobrir uma parte dos segredos da natureza. Sabe servir-se dos elementos. Percorre distâncias imensas por meio do vapor. Naquela época ainda era o vapor, gente. Pode conversar com seu semelhante de um antípoda ao outro, pela eletricidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso. Quando depuser tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem, será quase igual a Deus. Mas como é pequeno e miserável, quando o orgulho se apossa de seu ser. Não vê a sua miséria, não vê apenas a sua existência, esta vida que não pode compreender. Lhe será arrebatada algumas vezes instantaneamente, pela só vontade dessa divindade que ele desconhece, porquanto não pode defender-se contra ela. É preciso que se cumpra a sua sorte. Ele que tudo estudou, tudo analisou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra, pode criar uma flor, mesmo a mais simples e a mais modesta? Não. Aí se detém seu poder. Deveria reconhecer, então, um poder muito superior ao seu. A humildade deveria apossar-se de seu coração e, admirando as obras de Deus, praticaria um ato de adoração. Santa Teresa. Ah, meus amigos, quanto nós precisamos ainda trabalhar esta proposta que Santa Teresa traz-nos aos corações, às consciências. Quanto nós precisamos ainda esforçar-nos para compreender, como diria um certo amigo nosso do dia a dia, que nós não somos a última bolacha do pacote. Ou seja, nós não somos o mais precioso, o mais importante, o mais saboroso da vida. Nós fazemos parte da vida.
Nós atuamos dentro da vida, mas tudo o que existe é precioso. Todas as pessoas são importantes e sagradas. Somos tão inteligentes como ela nos diz. Realmente, quanto nós avançamos da época, 1860, em que ela transmitiu essa mensagem através da sintonia mediúnica, estamos em 2022. Quanto avanço da tecnologia. Hoje, olha só, nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro através desses computadores, desses celulares, que nós todos, em grande maioria, possuímos hoje. Quanto de inteligência, quanto de trabalho nos conduziu a todo esse progresso, a todo esse conhecimento. Mas, em verdade, o orgulho, a vaidade, ainda tem levado o homem à derrocada, à infelicidade. O homem que conhece tanto um pouco mais das leis da natureza, porque há muito a se descobrir. E isso a própria ciência, quando fala, por exemplo, da matéria escura do universo, e diz que toda a matéria visível que a gente vê, diz que não passa de 5% do que existe no universo. Todo o restante, 95%, é de algo ainda desconhecido. E a gente ainda se encontra dizendo aos outros: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Quem você acha que é para dizer tal coisa, para pensar tal algo, para escolher isto ou aquilo? Quem é você para me contrariar? Se eu digo que vai chover, você diz que vai fazer sol. Nossa vaidade, nossa arrogância. Só inteligência não é o suficiente para alcançar o estado de felicidade verdadeiro. Por isso que, como dizem os espíritos ao professor Allan Kardec, é necessário que moral e inteligência se nivelem, se igualem. Mas isso não é possível sem ouvirmos a doce fala amorosa do Mestre Jesus, o modelo e o guia, no alto do monte, em seu sermão do monte, em que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espíritos, o amigo Jesus se referia aos humildes, aqueles que reconhecem que não sabem tudo, que não dominam a tudo, que não veem ainda todo o panorama geral. Não somos os detentores da verdade absoluta em momento algum ainda de nossa jornada, meus amigos. Continuamos aprendendo, na maioria das vezes, entre trupicões, batendo a cabeça, caindo e nos levantando para olhar e dizer: meu Deus, olha, eu estava equivocado. Senhor, não era bem assim como eu pensava. Somos todos chamados a um processo de humildade para poder deixar a terra do coração, a terra da mente, favoráveis ao cultivo de novas ideias, de novos entendimentos, de novas maneiras de ver e de sentir a vida. O progresso ainda nos chama, meus irmãos. Não alcançamos o auge do que podemos. O homem ainda se debate dentro de si mesmo, não fora. Dentro de si mesmo, com a luz e a sombra, com o mal e o bem. Apenas nossa arrogância, nosso orgulho e egoísmo não nos permite ainda perceber que todos estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo aqui na Terra, necessitados de darmos as mãos uns aos outros, para aí revelarmos o nosso verdadeiro amor a Deus na adoração às coisas da natureza, que são riquíssimas de encanto e têm tanto a nos ensinar. A adoração às pessoas que estão em torno de nós, que ainda vêm a divergir de nós por este ou aquele ponto,
trazem tanto conhecimento, trazem tanta riqueza, tanta história dentro de si, que merecem o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa adoração, pelas dores e problemas que vão nos surgindo na estrada, as contrariedades que nos ensinam tanto no quesito paciência, tolerância, perseverança, saber recomeçar, amar. Ah, meus amigos, a jornada está diante de nós. Tem tanta coisa bonita e linda, boa, para a gente viver e aprender. Saibamos compreender que ainda não dominamos tudo e não enxergamos em situação nenhuma a verdade absoluta. Caminhemos, procurando juntos nos amar e aprender, para que realmente possamos continuar recebendo esse título de humanidade. O homem, de maneira generalizada, se referindo à humanidade toda, deve continuar caminhando, não só para que a inteligência brilhe, mas para que o coração seja um sol de beneficência, amparo, carinho e perdão para os corações em torno, porque todos nós, não importa a nossa posição na terra, precisamos tanto de alguém, precisamos tanto dos outros. Que nosso Senhor abençoe, ilumine e continue nos encaminhando nessa escala evolutiva. Fiquem com Deus, muita paz e muito carinho.